Há uma descoberta que muda completamente o sentido de estar vivo, e essa descoberta não está em nenhum lugar externo. Ela se revela quando o ser humano finalmente para de buscar fora e olha para dentro com honestidade radical. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa verdade aparece com clareza avassaladora. Cada pessoa não é apenas parte de algo divino, mas é a própria presença de Deus manifestada em forma humana. Isso não é filosofia abstrata ou mística distante. É o reconhecimento de que a consciência que cria mundos inteiros está pulsando dentro de cada coração, de cada pensamento, de cada respiração. Durante anos, muitas pessoas buscaram respostas em lugares sagrados, rituais antigos, orações intermináveis. A sensação de distância entre o humano e o divino parecia natural, até mesmo necessária. Mas essa distância nunca existiu de fato. Foi apenas uma crença, uma ilusão compartilhada que separou artificialmente o Criador da criação. Quando alguém começa a questionar essa separação, algo profundo se move. A busca espiritual deixa de ser uma jornada para fora e se torna um despertar para o que sempre esteve presente. Esse despertar é, talvez, o evento mais importante que pode acontecer em uma vida humana. O mundo ensina que Deus está distante, num céu inalcançável, observando de longe. Mas nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, a verdade se inverte completamente. Deus não está observando, Deus está sendo. Cada vez que alguém diz "eu sou", está pronunciando o nome mais sagrado da existência. Cada vez que alguém assume um estado interno, está exercendo o poder criador que move toda a realidade. Não há intermediários, não há barreiras, não há hierarquia entre o ser humano desperto e a fonte de toda a vida. A consciência que habita dentro de cada pessoa é a mesma consciência que criou estrelas, oceanos e montanhas. Reconhecer isso é acordar do maior sonho da humanidade. Por que isso é tão difícil de aceitar? Porque a mente foi treinada para olhar para fora, para buscar salvação em lugares, pessoas, circunstâncias. A ideia de que o poder absoluto está dentro parece arrogante, perigosa até. Mas não é arrogância reconhecer a própria divindade quando isso significa também reconhecer a responsabilidade total pela realidade que se vive. Quando alguém entende que é o reflexo vivo de Deus, entende também que cada pensamento, cada crença, cada sensação interna está moldando o mundo externo. Isso assusta. Porque significa que não há mais ninguém para culpar, nenhuma vítima para se fazer. Mas também liberta, porque significa que não há mais limites para o que pode ser transformado. Poucos acordam para isso porque poucos estão dispostos a carregar o peso dessa verdade. É mais confortável acreditar que a vida acontece a partir de forças externas, que o destino é algo já escrito, que Deus decide quem próspera e quem sofre. Mas quando alguém finalmente aceita que a consciência interna é a única causa real, tudo muda. O sofrimento deixa de ser castigo e se torna convite à transformação. A abundância deixa de ser sorte e se torna resultado natural de um estado interno alinhado. A cura deixa de ser milagre e se torna manifestação da consciência que se reconhece inteira. Quantos estão prontos para viver assim, assumindo total autoria sobre a própria experiência? A lei da Assunção, conforme apresentada nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, revela que a realidade externa é sempre um espelho fiel da consciência interna. Não existe exceção a essa regra. Tudo o que aparece na vida de alguém foi primeiro assumido como verdade dentro da consciência, mesmo que de forma inconsciente. A maioria das pessoas vive assumindo limitação, carência, separação, e depois se pergunta por que a vida reflete exatamente isso. Mas o espelho não mente. Ele apenas mostra o que está sendo sustentado internamente. Quando alguém muda o estado interno, o reflexo externo não tem escolha senão mudar também. Essa é a mecânica invisível da existência. Imagine um espelho comum. Quando alguém se coloca diante dele com o rosto triste, o espelho reflete tristeza. Não adianta pedir ao espelho que mostre alegria, nem tentar convencê-lo, nem implorar. O espelho só pode refletir o que está diante dele. A realidade funciona exatamente assim. Ela não julga, não escolhe, não decide quem merece prosperidade ou sofrimento. Ela apenas reflete o estado de consciência dominante. Quando alguém entende isso profundamente, para de tentar mudar o mundo externo e começa a transformar o mundo interno. Essa inversão de foco é o início de toda verdadeira transformação. Mas como a maioria vive? Tentando mudar o reflexo. Lutando contra circunstâncias, forçando resultados, exigindo que a realidade se ajuste aos desejos. É como tentar pintar um sorriso no espelho enquanto o rosto continua triste. Não funciona. Nunca funcionou. E ainda assim, geração após geração repete o mesmo padrão, buscar no externo a solução para o que só pode ser resolvido no interno.
Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, fica claro que a única mudança real começa na consciência. Quando o estado interno muda, o externo não tem outra opção senão seguir. Quantas vezes a frustração de tentar mudar o mundo já trouxe exaustão? A ciência moderna começa a confirmar o que os místicos sempre souberam. Bruce Lipton, biólogo celular, demonstrou que as células do corpo respondem não ao ambiente externo, mas à interpretação que a mente faz desse ambiente. A crença interna altera a biologia. O pensamento muda a química cerebral. A emoção reorganiza o sistema nervoso. Tudo está conectado. Tudo responde à consciência. Quando alguém assume um novo estado interno com convicção, o corpo inteiro se reorganiza para refletir essa nova realidade. Isso não é teoria, é ciência aplicada. E quando essa ciência se encontra com as lições espirituais, o poder se torna inegável. O ser humano não é vítima da realidade. Essa é a mentira mais perigosa já contada. A verdade é que o ser humano é o autor da realidade, criando constantemente através da consciência. Cada crença é um comando. Cada emoção sustentada é uma instrução enviada ao campo criador. Cada estado interno é uma semente plantada no solo invisível da consciência, destinada a florescer no mundo visível. Quando alguém acorda para isso, a vida inteira ganha novo significado. O sofrimento não é mais algo que acontece sem razão. É um reflexo de estados internos que precisam ser vistos, compreendidos e transformados. E essa transformação está sempre disponível, sempre ao alcance de quem escolhe assumir um novo estado. A consciência não é algo que o ser humano possui. A consciência é o que o ser humano é. Essa distinção muda tudo. Não se trata de ter consciência, mas de ser consciência manifestada em forma humana. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa verdade aparece constantemente. O Eu Sou é o nome de Deus, e cada pessoa pronuncia esse nome milhares de vezes por dia. Cada vez que alguém completa a frase Eu Sou com qualquer palavra, está definindo a própria realidade. Eu sou limitado, eu sou insuficiente, eu sou apenas humano. Essas afirmações não são descrições neutras, são decretos criativos. E o universo responde com absoluta fidelidade. Pense em um teatro onde o mesmo ator interpreta todos os personagens. O ator não é o mendigo que representa, nem o rei, nem o sábio. Ele apenas assume cada papel temporariamente, vestindo as roupas adequadas, adotando a postura, a voz, as emoções. Deus faz o mesmo através de cada ser humano. Assume formas infinitas, vive experiências infinitas, esquece temporariamente sua verdadeira natureza para que a experiência seja completa. Mas em algum momento, o ator precisa lembrar que está atuando. Precisa lembrar que pode tirar a roupa do mendigo e vestir a do rei. Precisa lembrar que não está preso a nenhum papel. Essa lembrança é o despertar. Mas a maioria vive completamente identificada com o papel. Acredita ser o personagem, esquece que é o ator. Sofre com as limitações do papel, sem perceber que pode escolher outro a qualquer momento. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa identificação equivocada é chamada de sono. E a humanidade inteira dorme profundamente, sonhando que é pequena, frágil, mortal. O despertar acontece quando alguém finalmente questiona: e se eu não for esse personagem? E se eu for algo infinitamente maior? Essa pergunta é perigosa para o ego, mas libertadora para a consciência. Ela abre a porta para a verdadeira identidade. Quando alguém reconhece que é o reflexo vivo de Deus, a responsabilidade se torna total. Não há mais desculpas, não há mais justificativas. Cada circunstância na vida é resultado direto do estado de consciência habitado. A pobreza não é castigo divino, é reflexo de uma consciência que assume carência. A doença não é má sorte, é manifestação de estados internos de desarmonia. O relacionamento fracassado não é culpa do outro, é espelho de crenças internas sobre amor e valor próprio. Isso dói, porque significa olhar para a própria vida e reconhecer: eu criei isso. Eu sustentei os estados internos que produziram essa realidade. Mas essa dor é o início da cura. Porque se alguém criou algo, pode criar algo diferente. A transformação verdadeira não acontece através de esforço externo, mas através de mudança interna. Não se trata de trabalhar mais, de forçar mais, de lutar mais. Trata-se de assumir um novo estado de consciência e viver a partir dele. Joe Dispenza, neurocientista, demonstrou que quando alguém muda seus pensamentos e emoções habituais, o cérebro literalmente se reconecta. Novas redes neurais se formam. Novos padrões de resposta surgem. E com o tempo, a nova consciência se torna identidade natural. Isso não é mágica,
É neuroplasticidade aplicada à transformação espiritual. Quando alguém habita consistentemente o estado de ser que deseja manifestar, o cérebro, o corpo e a realidade externa se reorganizam para refletir essa nova verdade. Quantas vezes a tentativa de mudar ações sem mudar consciência já falhou? Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, encontramos uma das revelações mais poderosas de toda a Escritura. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Cada palavra dessa passagem carrega um peso que a maioria nunca compreendeu completamente. A sua imagem não significa parecido fisicamente, mas idêntico em essência criadora. Significa que a consciência humana não é diferente da consciência divina. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa passagem confirma que o ser humano não foi criado para ser inferior, submisso ou limitado. Foi criado para ser expressão viva do poder criador. Isso transforma completamente a relação com Deus e consigo mesmo. Quando a Escritura diz a sua imagem, está declarando que o poder de criar através da consciência é a herança natural de cada pessoa. Deus cria através da palavra, através do eu sou. E o ser humano cria exatamente da mesma forma. Cada declaração interna, cada estado emocional sustentado, cada crença arraigada funciona como comando criativo. Não há diferença na mecânica, apenas na consciência de estar criando. Deus cria sabendo que está criando. O ser humano adormecido cria sem saber, e depois se pergunta por que a vida é assim. Mas quando alguém desperta para essa verdade, tudo muda. A criação deixa de ser acidental e se torna intencional. Essa passagem bíblica não é poesia distante. É confirmação científica e espiritual de que a consciência humana participa ativamente da construção da realidade. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, isso é explicado com clareza absoluta. Assumir um estado interno é o ato criativo primordial. Quando alguém assume eu sou próspero, não está mentindo nem fingindo. Está exercendo o poder criador à imagem de Deus. Está plantando uma semente no campo invisível da consciência que não tem escolha senão florescer no mundo visível. Isso funciona sempre, com todos, em todas as situações. Não há exceções. Mas quantos vivem acreditando que são apenas humanos, separados de Deus, dependentes de forças externas para mudar a própria vida? Essa crença é o véu que esconde a verdade. É a ilusão que mantém o sofrimento ativo. Quando alguém reconhece que foi criado à imagem de Deus, reconhece também que carrega o mesmo poder criador. Não um poder menor, não uma centelha distante, mas o próprio poder que move universos. Isso não é arrogância, é reconhecimento honesto da própria natureza. E com esse reconhecimento vem a responsabilidade absoluta. Porque se alguém tem o poder de criar, não pode mais culpar ninguém pela própria realidade. Isso assusta, mas também liberta completamente. A validação mais profunda que alguém pode receber não vem de outras pessoas, nem de conquistas externas, nem de aprovação social. Vem de reconhecer a própria divindade. Vem de olhar para dentro e finalmente ver o reflexo vivo de Deus olhando de volta. Isso cura todas as feridas de rejeição, todas as dores de inadequação, todos os medos de insuficiência. Porque quando alguém sabe que é a expressão direta do divino, nada externo pode diminuir isso. Nenhuma circunstância pode apagar essa verdade. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa é a cura definitiva, lembrar quem se é de verdade. E a partir dessa lembrança, toda transformação se torna possível. Quando o despertar acontece, a realidade começa a responder de forma diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque a consciência que observa e cria mudou. Alguém que acorda para a própria divindade não precisa mais mendigar, implorar ou lutar por aquilo que deseja. Precisa apenas assumir o estado de já ter, de já ser, de já viver a realidade desejada. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa mudança de estado é chamada de sentir o cumprimento. Não é visualização vazia nem pensamento positivo superficial. É habitar internamente a experiência completa do desejo realizado, até que essa experiência interna se torne tão real que o mundo externo não tem escolha senão refletir. A responsabilidade criativa consciente muda completamente a forma como alguém vive. Cada pensamento passa a ser observado com atenção. Cada emoção habitual é questionada. Cada crença limitante é confrontada. Porque quando alguém sabe que está criando constantemente através da consciência, não pode mais viver no piloto automático. Não pode mais repetir os mesmos padrões mentais e esperar resultados diferentes. A transformação exige vigilância, exige intenção, exige comprometimento com o novo estado. Isso não é pesado, é empoderador. Porque significa que nada está fora de controle.
Tudo pode ser transformado a partir de dentro. Imagine alguém que passou anos acreditando estar preso em um relacionamento doloroso. Tentou mudar o parceiro, tentou comunicação, tentou terapia, tentou tudo externamente. Mas quando finalmente entende que o relacionamento é reflexo de estados internos sobre amor e valor próprio, tudo muda. Não precisa mais mudar o outro. Precisa assumir internamente o estado de ser amado, valorizado, respeitado. E quando esse estado se torna real dentro, o reflexo externo se ajusta automaticamente. Ou o relacionamento se transforma, ou a pessoa é guiada para uma situação que reflete o novo estado. A realidade sempre se reorganiza para corresponder à consciência. Ou considere alguém que luta com dificuldades financeiras há anos. Trabalha duro, se esforça, mas a escassez persiste. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, a explicação é clara: o esforço externo sem mudança interna é inútil. A consciência de carência cria mais carência, não importa quanto trabalho seja feito. Mas quando alguém assume o estado de prosperidade, quando habita internamente a sensação de abundância, quando diz eu sou próspero com convicção total, a realidade externa começa a se reorganizar. Oportunidades surgem. Caminhos se abrem. Recursos aparecem. Não por magia, mas porque a consciência finalmente está alinhada com o que deseja manifestar. Até mesmo a cura física responde à consciência. Alguém que carrega dor crônica pode descobrir que essa dor é manifestação de estados emocionais não resolvidos, de crenças sobre merecimento, de padrões mentais de punição. Quando a consciência muda, quando o estado interno de integridade e saúde é assumido, o corpo responde. Células se reorganizam. Sistemas se equilibram. A cura deixa de ser algo que se busca fora e se torna algo que se permite de dentro. Isso não nega a medicina, mas revela que a verdadeira medicina começa na consciência. Quantas curas consideradas milagrosas foram apenas consciência despertando para seu próprio poder? O impacto existencial de reconhecer que se é o reflexo vivo de Deus atravessa todas as camadas da experiência humana. Não é apenas uma ideia bonita para reflexão. É uma verdade que destrói completamente a identidade antiga e constrói uma nova. Quando alguém finalmente aceita que a consciência interna é a fonte de tudo que aparece na vida, o medo perde sua força. A ansiedade perde seu fundamento. O desespero perde sua razão de existir. Porque se a consciência é a criadora, então nada está fora de alcance. Nenhuma situação é permanente. Nenhuma realidade é imutável. Tudo pode ser transformado a partir do único lugar onde a verdadeira transformação sempre aconteceu, dentro. Pense em um oceano vasto e infinito. Na superfície, ondas surgem e desaparecem constantemente. Algumas são suaves, outras violentas. Mas todas são feitas da mesma água. Todas retornam ao oceano. O oceano nunca deixa de ser oceano, independente das ondas que surgem. Deus é esse oceano. E cada ser humano é uma onda temporária, uma expressão única dessa mesma essência infinita. A onda pode esquecer que é oceano, pode se sentir separada, isolada, pequena. Mas a verdade permanece. Cada onda é o oceano inteiro manifestado em uma forma particular. Quando essa verdade é compreendida, a separação desaparece. O medo desaparece. E o que resta é a certeza absoluta de pertencer à fonte de tudo. A conexão corpo-mente-espírito deixa de ser conceito abstrato e se torna experiência viva. O corpo responde à mente. A mente responde ao espírito. O espírito é a consciência pura, indivisível, criadora. Quando alguém habita conscientemente essa verdade, o corpo inteiro se transforma. A postura muda. A respiração se aprofunda. A energia se expande. Não é apenas sensação subjetiva, é reorganização biológica real. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa integração é o estado natural do ser desperto. Não é algo a ser conquistado, mas algo a ser lembrado. Porque sempre esteve presente, apenas obscurecido por camadas de identificação falsa. O chamado ao novo estado de ser não vem de fora. Vem de dentro, como um sussurro persistente que nunca cessa completamente. Esse sussurro é a própria consciência divina lembrando sua verdadeira natureza. É o reflexo de Deus dentro de cada pessoa, pedindo reconhecimento, pedindo ativação, pedindo expressão plena. Muitos ignoram esse chamado por medo. Medo da responsabilidade, medo do poder, medo de decepcionar a si mesmo. Mas quando alguém finalmente responde, quando assume o estado de ser que sempre foi destinado a habitar, algo irreversível acontece. A vida antiga não cabe mais. Os padrões antigos não fazem mais sentido. E o que surge é uma existência completamente nova,
criada conscientemente a partir de dentro. A transição para a prática não é complicada. Não exige rituais elaborados nem técnicas místicas complexas. Exige apenas honestidade, intenção e disposição para habitar um novo estado. Quando alguém entende que a consciência cria tudo, entende também que mudar consciência é a única prática necessária. Todo o resto é suporte. Toda técnica é apenas ferramenta para facilitar a mudança de estado. Mas o poder real está sempre na consciência, sempre no eu sou, sempre na assunção do estado desejado como já real. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa simplicidade é libertadora. Porque significa que ninguém precisa de conhecimento especial, de permissão externa ou de condições perfeitas. Só precisa escolher um novo estado e habitá-lo até que se torne natural. Existe uma prática simbólica poderosa que pode ajudar alguém a ancorar essa verdade na experiência diária. É simples, mas profunda. Consiste em pausar durante o dia, fechar os olhos por alguns instantes e repetir internamente com total convicção: eu sou o reflexo vivo de Deus. Não como afirmação mecânica, mas como reconhecimento genuíno. Sentir o peso dessa verdade. Sentir a dignidade que ela carrega. Sentir o poder que ela libera. Então, completar essa declaração com o estado desejado: eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou amado. Cada declaração não é pedido nem esperança. É reconhecimento do que já é verdade na consciência, aguardando apenas manifestação externa. Ao longo do dia, sempre que surgir dúvida, medo ou sensação de limitação, retornar a essa prática. Não para fugir da realidade, mas para lembrar qual é a realidade verdadeira. A realidade externa é temporária, mutável, reflexo. A realidade interna é permanente, criadora, fonte. Quando alguém aprende a habitar a fonte em vez do reflexo, toda experiência de vida se transforma. Não acontece da noite para o dia, mas acontece com certeza absoluta. Porque a consciência sempre manifesta aquilo que assume como verdadeiro. Sempre. Sem exceção. E essa é a promessa mais confiável que existe. Para quem sente ressonância com essa verdade, para quem reconhece que há algo aqui que precisa ser explorado mais profundamente, há um convite gentil. Inscrever-se neste canal é uma forma de manter essa conexão viva, de receber lembretes constantes dessa verdade transformadora. Ativar o sininho garante que cada novo ensinamento chegue no momento certo. E compartilhar esse conteúdo com alguém que também busca respostas pode ser o gesto que transforma completamente a vida dessa pessoa. Porque todos estão procurando essa verdade, mesmo sem saber nomeá-la. Todos estão buscando reconhecer o reflexo de Deus dentro de si mesmos. Onde está o poder que transforma toda a realidade? Onde está a fonte de toda cura, toda prosperidade, toda paz? Não está em lugares sagrados distantes, não está em rituais antigos, não está em aprovação externa. Está exatamente onde sempre esteve, dentro da consciência de cada ser. O reflexo vivo de Deus não é uma metáfora poética. É a descrição mais precisa do que cada pessoa realmente é. E quando essa verdade é finalmente aceita, quando é vivida com convicção total, quando se torna a base de cada pensamento e cada ação, a vida inteira se reorganiza para refletir essa nova consciência desperta. A verdade que atravessa toda a existência é esta: Deus não criou seres separados para observar de longe. Deus se fragmentou em bilhões de consciências individuais para experimentar a si mesmo de infinitas formas. Cada pessoa não está buscando Deus, cada pessoa é Deus buscando se reconhecer através de olhos humanos. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa é a revelação final. Não há jornada de volta para casa, porque nunca houve separação real. Há apenas o despertar do sono, a lembrança do que sempre foi verdade. E quando alguém desperta completamente, percebe que sempre foi o reflexo vivo de Deus, criando mundos inteiros através da consciência, vivendo a experiência humana como expressão máxima do divino manifestado.